E aí, gestor, como que está o processo de contratação de novos funcionários na sua empresa? É sempre uma dor de cabeça, é sempre o X da questão, é sempre um desespero, um Deus nos acuda, trazer novos funcionários que atendam a sua necessidade, a necessidade da sua empresa, do seu cliente? Pois é. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui como acertar nas próximas contratações e construir um time de elite para a sua empresa. Eu sou o Celso Ross e eu ajudo líderes e gestores a transformarem as suas equipes. Como bem falamos, é sempre o X da questão e tem sido um grande problema para a maioria das empresas, dos empreendedores, dos gestores, a contratação de novos funcionários. E eu entendo você porque eu já tive muito problema na hora de contratar um funcionário novo para as minhas empresas. Porém, nós vamos entender aqui no vídeo de hoje alguns pontos, eu quero trazer para você alguns pontos que vão te ajudar muito na forma das próximas contratações e transformando aí o seu time num time de elite. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é se da forma que você está fazendo não está dando certo e você está aqui nesse vídeo, você entende que você precisa melhorar a sua forma de contratação, a sua estratégia de contratação. Então o que eu te diria? Reavalie as suas formas ou a sua forma de contratação, o seu processo de contratação. Pare, sente com o seu RH, sente com os seus gestores, com os seus liderados que ajudam nessa parte de contratação e avaliem realmente abertamente o que deu certo e o que não deu certo, para que possa se ajustar dentro da necessidade da sua empresa, dentro da cultura da sua empresa, para ser realmente mais assertivo na contratação. Esse é o primeiro ponto, você precisa reavaliar a sua forma de contratação. Feito essa reavaliação, eu vou dar aqui algumas dicas. A primeira dica, ou o primeiro ponto, seria o seguinte: você precisa ter muito claro, isso é para tudo, isso já deve estar certo aí dentro da sua empresa, mas na hora da contratação você tem que estar mais claro ainda qual é a chave de função para a vaga. Vou dar um exemplo de como que funciona isso. Imagina o seguinte, um gerente de vendas que está buscando contratar um vendedor externo, um consultor de vendas externo. Ok, Celso, mas o que um consultor de vendas externo precisa ter? Proatividade, ele precisa ser bom de conversa, ele precisa ter um carro próprio e ele, enfim, ele precisa ter experiência de vendas de no mínimo 5 anos externo. Ok, pode ser. Tudo isso faz parte. Mas sabe aonde você vai identificar mais? Pensando no seu cliente. Que tipo de cliente ele vai atender? Qual é a dificuldade que esse cliente encontra ou qual é a dificuldade de lidar com esse cliente? Para que você comece a montar as habilidades técnicas primeiramente. Quais são as habilidades técnicas? Realmente, o tempo de experiência que ele tem, qual é a expertise dele em técnicas de venda, em técnicas de argumentação, de raciocínio lógico, sabe? Tudo isso são habilidades técnicas que vão estar literalmente no papel, no currículo, no portfólio desse vendedor, desse candidato à vaga. Então, habilidades técnicas é o primeiro ponto da chave de função. Isso tem que estar muito claro. Tanto que quando esse funcionário for contratado, esse vendedor for contratado, isso também está lá dentro. Ele sabe que ele tem que desempenhar aquilo tem que ser dele, ele já tem que trazer aquilo de fora para dentro da empresa. Então, o primeiro ponto é as habilidades técnicas, Pensando na reavaliação, na reanálise da sua forma de contratação. O segundo, mais uma vez, eu vou olhar para o cliente. Nossa, que estranho pensar dessa forma. Dessa forma que você tem que pensar. Qual é a dificuldade de lidar com o seu cliente? Seu cliente é difícil? Personalidade? Existe cada segmento tem uma peculiaridade muito específica de um cliente, num geral. Então, dentro disso é que você também vai buscar nesse seu novo vendedor as habilidades emocionais, aquilo que nós chamamos de inteligência emocional, certo? Se ele realmente lida bem com as objeções, se ele consegue se desvencilhar
dos nãos ou da forma mais impetuosa de alguns clientes, de repente do cliente que ele vai atender, da forma que ele tem que se portar, como que ele vai ter que se projetar para esse cliente. Tudo isso faz parte das habilidades emocionais. Hoje, muito mais do que você ter somente as habilidades técnicas, as habilidades emocionais são cruciais para que você tenha uma equipe de elite, para que você tenha uma equipe de verdade, coesa, trazendo resultados para a sua empresa. De nada adianta você ter um funcionário que tem inúmeras habilidades técnicas, super profissional, super qualificado tecnicamente, mas que ele não consegue lidar com o ser humano, com a liderança, com o cliente, ou seja, vai dar problema. Então, isso tem que andar junto, habilidades técnicas e habilidades emocionais. Quanto maior, quanto mais alto o degrau da função, da vaga, mais alta a necessidade, inclusive, das habilidades emocionais desse funcionário. Agora, dentro disso, quando a gente fala de inteligência emocional, você como contratante, se é você o próprio gestor e você, mesmo que não seja você diretamente, mas você tem que estar envolvido nesse processo, o teu gerente o funcionário vai trabalhar com aquele gerente, com aquele supervisor, com aquele líder, ele tem que fazer parte desse processo de seleção junto com o teu RH. Precisam também conhecer de ferramentas, tá? De análise emocional, de métodos específicos. Preciso se qualificar para isso. Se eles não estão qualificados, se você não está qualificado para isso, você tem que buscar essa qualificação. Ou, no mínimo, contratar alguém que já faça esse trabalho, que conheça, que tenha as ferramentas e aplique essas ferramentas na hora da entrevista, na hora do início das contratações do seu time novo, dos seus funcionários novos. Tá? Isso é crucial. Não adianta você apenas ter a vontade, ter a vaga, mas você não saber ter os candidatos, inclusive, mas não saber como avaliar, como extrair deles as informações que você precisa para avaliá-los e ser mais assertivo na contratação do seu novo time. Outro ponto muito importante que você precisa pensar aqui: como e quando você vai fazer a contratação de um novo funcionário. Um dos maiores erros na hora da contratação é o momento que você precisa contratar. Você tem isso planejado? Você tem isso estruturado na sua empresa? O momento certo? Vamos imaginar o seguinte: você quer contratar para daqui 2 meses, você precisa de um funcionário X por causa do crescimento, do desenvolvimento de uma nova unidade que você está abrindo, de um novo projeto que você vai precisar desse profissional. Em que momento que você já vai buscar esse profissional? É daqui 2 meses, quando você quer aplicar um novo projeto? Não, é agora, você já tem que ter agora. 2 meses, 3 meses, 5 meses antes, possíveis profissionais que você vai buscar no mercado, possíveis leads. Sabe quando a gente fala de leads de clientes, funil de clientes? Com contratação tem que ser igual, você tem que ter um lead, você tem que ter captação de leads de currículo, você tem que ter um follow-up, um funil de vendas, não é de vendas, né? Um funil de captação de novos talentos, para que você não tenha que agir na surpresa. Se você já tem um planejamento, você tem que se planejar. A palavra já diz, planejamento, se planejar para uma nova contratação. Então você começa aqui atrás todo esse processo de captação de currículos, de pré-entrevistas. Por isso que se chama processo seletivo. Ele leva tempo e para que você encontre os melhores profissionais para trazer para sua empresa. Claro, aí você vai dizer para mim assim: Celso, mas na minha empresa existe naturalmente X%, um percentual elevado de turnover, de troca de times, o pessoal entra, sai. Então o seu funil tem que ser maior ainda, a sua forma de captação tem que ser mais ágil ainda e constante. O seu RH, o seu gestor de RH, ou você mesmo que faz a gestão de contratação, tem que estar sempre com aquilo que nós chamamos de networking de contratação, um networking ativo, sempre se comunicando, vendo o mercado, conhecendo, sabendo quem está se destacando, para de repente você trazer para dentro da sua empresa, fazer uma oferta.
que às vezes a gente sempre fala assim, que funcionário bom, dificilmente ele está parado ou desempregado, certo? Então, você tem que estar de olho também se você vai trazer alguém, fazer uma proposta para trazer um profissional, ou se de repente você vai encontrar alguém que está disponível, que está buscando uma nova realidade, uma nova oportunidade. Mas você só vai saber disso se você tiver esse networking e essa visão de planejamento estratégico, ok? Você tem que ter, por exemplo, eu sei que existe aquela situação de que pode acontecer de alguém vir te dizer, ou por algum motivo pessoal, de família, de saúde, a pessoa tem que se desligar da sua empresa. E o pior que acontece é que você acaba buscando a contratação na hora do susto, na hora do desespero, na hora da urgência. E geralmente quando a gente faz assim, traz problemas já a médio, curto prazo. Então, para que isso não ocorra, por isso a necessidade que você esteja sempre com o teu network, o teu funil de contratação de possíveis candidatos sempre ativo, com mais tranquilidade, inclusive para cuidar do seu financeiro da empresa. Na hora de você fazer a entrevista, você também precisa vender a sua empresa, colocar aquela paixão que está dentro de você, do que a sua empresa é, do que ela está se projetando, do que ela será daqui para frente, do que ela será mais à frente, como ela lida com o cliente, como ela lida com o funcionário, ser realista nesse sentido e trazer tudo aquilo que faz parte do DNA da sua empresa para a mesa de entrevista. E realmente tratar com ele o que ele acha disso tudo e extrair dele o que ele pensa sobre isso, trazer uma questão realmente bem fluida na hora da entrevista sobre esse ponto, porque ele precisa entender claramente qual é a cultura da sua empresa, para saber se o que ele pensa, o que ele imagina, o que ele projeta para a vida dele vai casar com a sua empresa. Outro ponto, e não menos importante, mas ele só vai chegar, nós só vamos chegar aqui se tudo isso que eu falei for aplicado. Então vamos recapitular aqui um pouquinho? O primeiro ponto que a gente lidou aqui é o quê? É você reavaliar a sua forma de contratação. Sempre, constante. Verificar se está sendo assertivo, onde estão acertando, onde estão errando, o que pode ser melhorado e reajustar essa forma de contratação. Feito isso, você vai entender o quê? Você vai buscar chave de função para aquela vaga, você vai qualificar a vaga, você vai colocar a especificidade dessa vaga, ok? Então, o que você precisa de habilidade técnica desse funcionário, desse candidato e as habilidades emocionais desse candidato. Lembrando que para tudo isso você tem que estar qualificado também. Terceiro ponto que nós tratamos aqui é o quê? Você ter um network ativo de captação de leads, de currículos, de possíveis candidatos novos para a sua empresa. E em quarto, na entrevista propriamente dita, é onde eu quero entrar agora com você aqui. Na entrevista, o que você vai avaliar? Tudo que nós falamos aqui, habilidades técnicas, você vai confirmar se tudo que está ali no papel, no currículo, confere na hora da entrevista, você vai mais a fundo em alguns pontos da experiência desse funcionário que ele já teve e você vai fazer análises da parte emocional, de personalidade, vai fazer um estudo bem detalhado ali e você tudo vai estar pontuando durante a entrevista. Se você perceber ou ele perceber que não se encaixa, acabou por ali e está tudo certo. Para isso que existe o processo, para isso que existem as entrevistas, tudo que a gente falou até aqui. Então aplique isso na hora da entrevista, sabe? Faça esse processo todo. Agora, se você fizer todo esse processo até aqui, na hora da entrevista, casou, tá tudo certo? Possivelmente você vai fechar com esse funcionário e ele também vai fechar com a sua empresa. Ele vai entrar com uma expectativa que é realista e que é realmente motivadora para que ele possa desempenhar aquela função para aquela vaga que você colocou. Então tenha isso muito claro, dos processos, da qualificação técnica, da qualificação emocional, de como você buscar e captar esse novo candidato e muito a questão cultural da sua empresa. E sabe o que é mais interessante na hora da entrevista?
eu quero trazer aqui esse finalzinho para você. Às vezes as qualificações técnicas não são tão altas, mas aí você vai identificar, você tem que buscar o tempo todo identificar nesse candidato o brilho nos olhos, aquilo que realmente assim, ó, brilhou para ele quando você falou da sua empresa. Então, se brilhar os olhos dele, talvez você possa, mesmo assim, se não tiver tantas habilidades técnicas que não prejudiquem inicialmente ou de alguma forma na execução da função, que você possa trazer ele para dentro. É mais fácil você treinar habilidades técnicas nesse funcionário do que habilidades emocionais. Então cuide, preserve muito isso, tá bom? E todo o processo de contratação, eu preciso te lembrar, ele já diz, é um processo e para você construir uma equipe de elite, leva tempo, leva dedicação, leva cuidado, existe todo um processo pós, mas para você ser mais assertivo, faça esses processos, aplique isso dentro da sua empresa, comece dessa forma, faça essa avaliação e eu tenho certeza que vai melhorar e muito a forma de contratação do seu novo time. Um grande abraço e bora para cima!